Shalom Vrahá a todos os amados irmãos. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de crescimento espiritual, abençoando a sua vida, abençoando a sua fé, aumentando a sua disposição de servir ao sagrado. E hoje eu quero trazer como meditação para cada um de nós, nessa manhã, nessa tarde ou nesta noite, dependendo do horário que você vai ouvir, é que o nosso nascimento é uma contribuição positiva ou negativa para essa realidade que nós vivemos. Quando a alma vem a este mundo, uma série de fatores, uma série de consequências também acaba vindo com ela. Porque essa alma, quando aqui chega, ela precisa de ambiente, ela precisa de pessoas, elas também necessitam de uma série de fatores que possam ajudá-la a crescer, a desenvolver todas as características necessárias para as quais elas nasceram. E também o seu nascimento vai interferir na vida de outras pessoas, direta ou indiretamente. Por isso, que ninguém, ao nascer nesse mundo, ela nasce perfeita, ela pode nascer inocente. A gente pode até conceber que uma criança, ela é perfeita dentro da nossa limitação de compreensão desses acontecimentos espirituais. Porém, ela nasce de uma certa forma imperfeita e toda imperfeição vai levar a uma dependência de uma situação ou de uma outra pessoa para nos ajudar a entender que nós fomos chamados para algo maior, para algo que está além daquilo que nós vivemos. Por isso que o nascimento das pessoas, o seu nascimento, não é um erro, não é um infortúnio, não é um mero, ou não foi um mero acaso da natureza, muito pelo contrário. Mesmo que seus pais, as pessoas em volta não tenham planejado o seu nascimento, pode ter certeza que nas dimensões celestiais, Deus já pensava em você. Mesmo que algumas pessoas não esperassem o seu nascimento, Deus desejou que você nascesse. Então, isso nos deve fazer pensar que a minha vinda a este planeta, o estar aqui, é fundamental, principalmente para mim e para as pessoas que me cercam. Infelizmente, algumas pessoas se desencaminham. Algumas pessoas, por uma razão ou outra, acabam se levando para um determinado caminho, tendo determinados comportamentos que acabam ferindo a humanidade, que acaba trazendo grandes prejuízos à humanidade. Porém, isso não pegou Deus desprevenido, porque essas pessoas nasceram, foi-lhe dado o livre-arbítrio, e elas, por uma razão ou outra, tentando se justificar ou não, elas acabaram escolhendo as vidas promíscuas ou à margem da sociedade. Elas escolheram viver dessa forma, e por tentarem achar aquilo que elas procuravam dessa forma, acabaram de uma certa maneira presas, acabaram sendo levadas, volto a repetir, por uma razão ou outra, tentando justificar ou não, por esse caminho. E isso também faz parte do crescimento de toda a raça humana. Nós nascemos com duas inclinações, em hebraico chamado de Yetzer Hará, a inclinação para o mal, e Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem. Depois da queda, depois do pecado de Adão e Eva, a inclinação para o pecado ficou muito mais forte. O peso da balança ficou desregulado. Então é muito mais fácil qualquer ser humano que nasce nesse planeta. E quando eu falo desse planeta, para dar a entender que existem outros planetas e que as pessoas podem nascer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Quando nós nascemos nesse mundo, nós temos esse livre-arbítrio, porém esse nosso livre-arbítrio, segundo a mentalidade evangélica, ela está inclinada para o mal. Você não precisa ensinar uma criança a fazer o mal, ela naturalmente faz. Da mesma forma, a gente percebe também a pureza, a bondade das crianças naquilo que elas fazem menos.
mas fazem, que é a inclinação para o bem. Mas isso é uma coisa que pode ser discutido. Então nós nascemos aqui e estamos aqui para fazer a diferença em qualquer lugar que nós estejamos. Por isso que mesmo que a vida de algumas pessoas pareçam ser um infortúnio, parece que as pessoas nasceram em famílias erradas, em lugares errados, em níveis sociais errados, elas nasceram dentro de um lugar, dentro daquilo que o próprio Deus já tinha, vou colocar assim, com essas palavras, predestinados, porque elas, quanto à família, aos pais, ao lugar onde ela nasceu, onde você nasceu, onde eu nasci, eu e você não tivemos o direito de escolha. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para nós, por mais difícil que seja entender essa vontade, essa soberania de Deus de nos colocar em determinadas situações, em determinadas famílias, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Existe uma fala relacionada a pessoas que nascem ou têm deficiências especiais, têm necessidades especiais, que a mãe de um filho especial é uma mãe também muito especial. Isso nos dá um pequeno vislumbre do seguinte, que independente de onde eu tenha nascido, de como eu tenha nascido, as circunstâncias do meu nascimento e até mesmo meu estado atual, se é algo que aparentemente foge daquilo que nós chamamos de normal, é porque nós também possuímos uma alma especial e é por isso que possamos estar vivendo uma situação especial, que é para despertar algo em nós, criatividade, busca de solução, porque encontrando isso em nós, com certeza abençoar outras pessoas lá na frente. Por isso que Deus não ficou nem um pouco surpreso com o nosso nascimento. Se Ele não ficou nem um pouco surpreso com o nosso nascimento, é porque Ele já tinha projetado. Volto a repetir, o nosso livre-arbítrio pode nos levar a vivermos uma vida desgraçada, de infortúnio, de infortunar, porque nós escolhemos isso, mas isso não muda a realidade de que existe algo em nós capaz, vindo de Deus, de mudar essa situação, de melhorar, de aperfeiçoar o meu caráter, a minha alma, a minha vida, a minha família, a sociedade na qual eu vivo. Por isso que nada acontece nesse mundo sem que não esteja no controle de Deus. O interessante é que talvez ninguém esperava que nós nascêssemos, mas por incrível que pareça, na verdade, Deus aguardava o seu nascimento. O interessante também disso tudo é que antes do seu nascimento, todo o universo, todo o mundo, todo o ambiente, toda a sociedade foi preparada para te receber, para nos receber. Posso usar como exemplo a sociedade de Moisés. Moisés nasceu diante de uma lei dada por Faraó, aonde se determinou que todo menino que nascesse a partir daquela promulgação da lei seria morto, seria executado. E Moisés nasce naquele infortúnio, diante daquele perigo, diante daquela situação, e ele nasce para mudar aquela situação. Ou seja, cada detalhe da nossa vida, antes de virmos a esse mundo, Deus escreve, Deus pontua. Da mesma forma que o nosso corpo é detalhado por Ele, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, a forma do nosso cabelo, também a altura que nós teremos, a largura que nós teremos, cada detalhe que possuímos contém aquilo que Deus desejou em nós. Na verdade, a gente não gosta, às vezes, da cor do nosso cabelo, da cor da nossa pele, dos nossos olhos, e às vezes tentamos mudar, reverter algumas situações, mas Deus nos fez do jeito que lhe agradava. Nós somos do jeito que Deus projetou.
A bem da verdade, não estou dizendo que nós não devemos tomar cuidado com a nossa saúde, que nós não devemos fazer exercício físico e coisa do tipo, mas estou dizendo que nós somos do jeito que Deus quer que sejamos. Os acontecimentos diante das escolhas que tomamos não pegou Deus desprevenido, porque a nossa decisão também já foi conhecida de Deus e Deus determinou as consequências das nossas escolhas, seja positivo, seja negativamente. Então, por conta dessa situação que eu acabei de falar para você, depois você lê o Salmo 139, versículos 15 e 16, que eu estou basicamente me baseando nesse texto. Até os talentos, as habilidades que você tem, que você possui, todas essas coisas, os seus talentos naturais, essas habilidades, as pessoas que entram na sua vida para te ensinar, seja algo positivo ou negativo, tudo isso foi delineado por Deus e dado a você o direito de escolher o caminho que você vai trilhar e as consequências daquilo que você escolheu viver, de tão fantástico que é esse Deus, Criador dos céus e da terra. E no versículo 16 do Salmo 139, ali você vai ver que ele mesmo já tinha determinado todos os acontecimentos, todas as nossas decisões e tinha escrito no livro. Esse livro pode ser o livro das obras. É aquilo que você, antes de vir a esse mundo, as suas escolhas já tinham sido conhecidas por Deus antes de você chegar a esse mundo. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos conhecia antes da fundação do mundo, que o seu Filho foi entregue como propiciação pelos nossos pecados, para perdão dos mesmos, antes da fundação do mundo. Isso é que me faz estar diante desse Deus, confiando nele, porque mesmo que às vezes as situações nos seguem, nos faça ficar surdos, insensíveis, mas Deus não perde o controle da situação, porque todas essas coisas estão escritas no livro. E diante dessa situação é importante destacar o seguinte, que você foi planejado para o propósito de Deus. E se nós formos projetados, planejados para o propósito de Deus, é natural então nós refletirmos que Ele pega meu papai, minha mamãe, independente de como tenha se dado essa união, usa o seu DNA. Esse DNA, Deus sabia que teria todas as... Como é agora que eu vou usar a palavra, meu Deus? Tinha tudo aquilo que ele precisava geneticamente para me gestar e para que me trouxesse a esse mundo. A mesma coisa aconteceu com você. E depois de concebermos que essa união do meu pai e da minha mãe, que também é a unidade da genealogia do meu pai, da genealogia da minha mãe, toda essa fórmula genética que foi processada pelo tempo, que deu-me condições de estar aqui e você aí. Isso me faz entender que Deus nunca fez e nunca fará nada errado, porque Deus não comete erros. Mesmo que pensemos, mesmo que de vez em quando venhamos a conceber que Deus parece ter errado em algumas situações, na verdade, essas situações tendem a nos levar a compreender que Deus não comete erros e que quem comete erros somos nós. Bom, se ele não comete erros, é importante perceber e entender também que ele criou tudo para um propósito. Até o ímpio para o dia do mal, até o justo para desfrutar das bem-aventuranças, até as próprias condenações, as próprias recompensas positivas e negativas foram criadas para cumprir o propósito que agrada o Eterno. Bom, para que Deus venha cumprir os seus propósitos, Ele vai levar até em consideração os erros humanos. E não sei se você percebeu, a nossa reflexão está circulando em torno do porquê eu nasci, do porquê eu estou aqui. Por isso,
que Deus não vai levar, perdão, Deus leva até em consideração a falha humana. Por exemplo, quantas crianças hoje não estão nascendo nos hospitais, fruto de uma noitada, fruto de alguém que se embebedou, que se afundou em drogas e naquele momento ali de êxtase sexual, ele acabou cedendo àquela condição de ter relacionamento com uma outra pessoa e nesse relacionamento da outra pessoa acabou a parte feminina engravidando. Depois daquela noitada nem se sabe com quem a pessoa teve relação sexual, mas a gravidez ficou. Alguns tentaram até abortar ou coisa do tipo, não conseguiram e hoje estão dando à luz a uma criança. Independente de como ela venha, Deus sabia disso e Deus, querendo que essa pessoa, que essa criança, que eu e você viesse ao mundo, ele pega esse erro, faz com que essa criança venha ao mundo, independente do que ela venha passar, independente das lutas que elas venham a enfrentar, essa criança, essa pessoa, eu, você, contribui positivo ou negativamente para a transformação deste mundo. Então, ele vai usar o erro de algumas pessoas que, sei lá, por uma situação de fraqueza, independente de qualquer justificativa que eu venha a utilizar, ele usa para trazer uma vida a esse mundo, porque sabe que essa vida tem um potencial, tem uma centelha divina que vai contribuir com outra, que vai transformar a vida de uma outra pessoa, que vai contribuir com o crescimento de alguém ou com a queda de alguém, mas ele vai cumprir um propósito. Claro que tudo deve contribuir para aquilo que glorifique e exalte o eterno. E diante dessa situação tão perversa que eu tenha, em poucas palavras, desenhado, você pode se perguntar, poxa, mas por que Deus trouxe essa pessoa ao mundo? Na nossa concepção tem crianças que vêm ao mundo com determinadas dependências, com determinadas necessidades, que avaliando de forma humana, parece que Deus é injusto, é carrasco, quando na verdade não. Uma pessoa que vem a este mundo, independente de como ela esteja, ela vem para manifestar a glória de Deus. Isso indica que todo mundo nasce nesse planeta porque Deus amou essa pessoa. Deus quer que essa pessoa cresça, que ela se aperfeiçoe, mesmo que nós não entendamos. E no dia que nós venhamos a entender os planos de Deus, Deus deixa de ser Deus, Ele deixa de ser eterno. Ele deixa de ser onisciente, ele deixa de ser onipresente e nós assumimos essas atribuições de Deus. Isso é muito interessante porque uma vez os discípulos perguntaram a Jesus, estavam passando por um determinado lugar, viu uma pessoa com uma deficiência física e perguntou que quem tinha pecado para que aquela pessoa nascesse com deficiência física. Se tinha sido o pai, a mãe, os pais dos pais, ou a mãe, ou os pais das mães, ou se tinha sido aquela própria pessoa. E Jesus deixou bem claro que nenhum nem outro, mas que por incrível que pareça, aquela pessoa nasceu com aquela deficiência para que nela fosse manifestado o poder de Deus. Então, essas necessidades que o mundo passa, todo ser humano que nasce, ele nasce para suprir essa necessidade. Ele nasce para manifestar esse poder de Deus. Os sábios dizem que quando o mal vem ao mundo, antes do mal chegar, se envia primeiro a solução, se envia primeiro a cura. Estive ontem num culto de ação de graça de um menino de 17 anos, e a mãe dele contou o problema que ele enfrentou assim que nasceu por conta de um óleo mineral que foi dado a ele. Ele, ao tomar esse óleo mineral, não passou pelo diafragma como deveria e foi direto para os pulmões, causou um grande dano nos pulmões dele e precisou de uma intervenção de Deus nessa história toda. Porém,
Para que essa intervenção acontecesse, Deus precisou de pessoas que nascessem antes dele para, em alguma área específica, se especializarem para tratar dele de outros problemas semelhantes ao dele. Percebe a beleza do cuidado de Deus? E levaram ele a um médico, o médico declarou que era um grande prejuízo que ele sofreria, que possivelmente morreria. Ela recorreu a um médico da mãe, a mãe dela recorreu a um médico, como eu já disse, perdão, o médico recorreu a uma doutora que não estava presente no Rio de Janeiro naquele momento, mas atendeu à distância, marcou uma data, atendeu essa criança, descobriu o que era e Deus permitiu que aquela pessoa trouxesse a cura para esse menino. Outras pessoas que não eram médicas, mas eram pessoas tementes a Deus, dentro da sua especificidade, se debruçaram aos pés do Eterno, clamaram a Ele, fizeram uma campanha de oração e todas as coisas dentro do tempo determinado por Deus aconteceu e aquele menino foi abençoado com a cura. Porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele fez com que cada um de nós nascêssemos porque Ele nos ama, porque Ele quer manifestar a sua glória em nós. Depois você pode ler o Efésios, capítulo 1, verso 4, que vai falar em parte que eu estou dizendo aqui para você agora. Que o seu nascimento é resultado do amor de Deus. Isso é muito difícil de entender. Eu sei que não é tão fácil de entender essas coisas. Porque se nós acharmos, pensemos um pouquinho, se nós acharmos que nós somos frutos de um acaso, se nós acharmos que tudo aqui nesse mundo é o resultado de um fato extraordinário, aleatório, a vida perde o sentido de ser. Se nós somos produto do acaso, então não há certo e nem errado. Não há nem trevas nem luz. Não há bom ou bem nem mal. Então o que nos resta é vivermos aqui essa brevidade de anos que nós possuímos e acabou. Porém, quando nós temos a convicção que existe um Criador do universo, que nós estamos aqui pelo um propósito e para um propósito, isso fica muito mais fácil de olhar para as situações e ver que a vida tem um significado profundo. E se a vida tem um significado profundo, eu preciso saber de onde ela se originou. Eu só vou saber de onde ela se originou e aonde eu chegarei simplesmente descobrindo quem deu o significado profundo a essa vida, que nada mais, nada menos é Deus. Por isso que a minha vida, que a sua vida, só vai achar, só vai encontrar, só iremos descobrir esse significado profundo, esse propósito profundo, quando nós olharmos ou procurarmos ou quando nós tomarmos Deus, essa é a máxima desse momento, quando nós tomarmos Deus como ponto de partida para tudo. Se Ele é o ponto de partida, como a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que inicia e Ele é aquele que termina. Ele é aquele que dá o pontapé inicial e aquele que dá o fim a todas as coisas. Então nós precisamos partir do ponto de partida que é nada mais, nada menos do que Deus. Bom, pensando assim, pensando dessa forma, é importante nós destacarmos o seguinte, que a questão do porquê estamos aqui não é eu, não é você. Interessante isso. Por quê? Porque o propósito da sua vida é muito maior do que as nossas realizações pessoais. Muito maior do que as nossas realizações pessoais. Então chega a ser maior do que a nossa família,
Chega a ser maior do que a nossa carreira, os nossos sonhos, as nossas ambições, as nossas aspirações. Porque não parte de nós. O segredo não está em nós, o segredo está em alguém. Então, se nós quisermos saber por que fomos colocados nesse planeta, se nós queremos saber o porquê aqui estamos, o porquê você está me ouvindo e por que eu estou falando isso, só existe uma resposta. Precisamos começar em Deus. Não tem como fugir dessa regra. Por quê? Porque eu e você nascemos de acordo com os propósitos dele para cumprir os propósitos que ele mesmo traçou para nós. Simples. Eu sei que as nossas indagações, as nossas perguntas quando aqui estamos, e à medida que vamos crescendo, é centradas em nós mesmos, como o que eu quero ser, qual é a profissão que eu vou exercer, quanto dinheiro eu vou ganhar, aonde eu vou morar, aonde eu quero estar. Parte de nós, quando na verdade não deve ser dessa forma. Porque nós como criaturas, nós como criação do Eterno, nunca descobriremos, essa que é a verdade, nunca descobriremos o que somos ou para que fomos criados, olhando e perguntando para nós mesmos. Porque vê se você é de convir comigo. Somente o fabricante, somente o criador de algo, ao criar aquilo, sabe para que foi criado. Aquilo que foi criado não sabe para que funciona olhando para si mesmo. Somente em Deus, querido, nós vamos descobrir. Essa aqui é a verdade. Somente em Deus nós iremos descobrir a nossa origem. Somente em Deus nós iremos descobrir o nosso ponto de partida, o nosso propósito, a nossa importância. Somente em Deus nós vamos descobrir o nosso destino. A parte dele nós não iremos descobrir. Por quê? Porque eu e você fomos feitos por Deus e para Deus. Viver é deixar Deus atuar, é deixar Deus te usar, é deixar Deus direcionar você. Por isso que existe a Bíblia. Alguns, pelo contrário, ao invés de deixar Deus usá-lo, quer usar a Deus. É a criatura querendo manipular o Criador. Muito interessante. Então, cabe aqui uma das últimas perguntas para nós encerrarmos esse vídeo. Como saber qual é o meu propósito? Só existem duas alternativas para nós respondermos a isso. A primeira é a especulação. E a especulação é a alternativa mais usada por 99% de todo ser humano. Ele especula. E para você ter uma ideia melhor disso, quando eu e você, ou quando uma pessoa diz o seguinte: eu sempre pensei que a vida fosse reticência. Ou seja, em outras palavras, ela está dizendo: esse é o meu melhor palpite para a vida. Porque ela não sabe. Ela está centrada em si, ela está centrada nos acontecimentos e não naquele que é o criador da criatura e dos acontecimentos. Ela não sabe como agir porque não se permite a atuação do Criador na sua vida. E a segunda, para partir para a reta final, chama-se revelação. A especulação, 99% das pessoas procuram essa alternativa para descobrir qual é o seu propósito. Na revelação nós encontramos a resposta. Por quê? Porque nós podemos nos voltar, olha que interessante, até escrevi aqui, podemos voltar para Deus. Nós temos condições de ir até Deus, para que Ele nos revele. E Ele nos revelou, através da sua palavra, através do seu livro sagrado, que nós chamamos de Bíblia, aquilo que Ele quer para as nossas vidas.
como funcionar adequadamente nesse mundo. Então, o modo mais fácil de descobrirmos qual o propósito da invenção é justamente nos voltando para o Criador. E sem esse discernimento, nós vamos ficar perdidos. O propósito maior não é aquilo que a gente enxerga fora de Deus. E a gente nos engana com aquilo que enxergamos fora de Deus. Das pessoas que estão distante da Bíblia. Parece que vivem um estilo de vida extraordinário na nossa concepção. E o texto sagrado vai dizer que não é bem assim. Então, para a gente terminar, Deus não é apenas o ponto de partida da minha e da sua vida. Ele é a fonte dela. Sem ela, tudo morre. Sem essa fonte, tudo perece. Por isso que para descobrir o teu propósito, o meu propósito, só tem como descobri-lo voltando-se para Deus e para a sua palavra. Essa é a minha reflexão, querido, desse dia. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou, não deixe de compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva. Deixe o seu comentário. E, por favor, faça com que o nosso canal seja recomendado pelo YouTube dando um like. Tá bom? Porque aí vai dar a entender que é relevante o nosso canal. Shalom, Vrahá, paz e bênção. Fui.